A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, Leandro Garcia, e nesta oportunidade nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, falando sobre ofertas e sacrifícios, tomando como base o livro de Levítico, capítulo 6, versículo de número 9, que está escrito assim: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Por isso, conforme o texto que lemos, falaremos sobre a oferta de holocausto. O termo holocausto significa aquilo que sobe para Deus. Portanto, se o holocausto é aquilo que sobe, logo Cristo precisa subir. E Cristo subiu. Ele subiu ao mais alto de todos os céus, após a sua morte e ressurreição, em sua ascensão, assentando à destra do Pai, conforme está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. O holocausto era realizado por 3 tipos de animais. O primeiro grupo, que é ofertas de gado, era mencionados como ofertas de bovinos, conforme Levítico capítulo de número 1, versículo de número 3. O segundo grupo eram ofertas de ovinos ou caprinos, que eram ofertas de ovelhas ou cabritos, conforme Levítico capítulo 1, versículo de número 10. E o terceiro grupo de ofertas eram ofertas de aves, que está escrito em Levítico capítulo 1, versículo 14. Então, quando falamos da oferta de bovinos, falamos do que está escrito em Levítico capítulo 1, versículo 3, que está escrito assim: Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade, perante o Senhor, porque era uma oferta voluntária. Como podemos ver, o gado é um animal de carga, um animal que leva peso, ou seja, que traz sobre si uma carga de outrem ou de outro. E é nesta função, nessa definição, nesse propósito do gado em levar a carga sobre si, é que vemos a relação da oferta bovina, da oferta de gado com a obra e o trabalho de Cristo. Escrito em Isaías capítulo 53, versículo de número 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo de número 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vemos aqui que o gado também expressava o trabalho e a obra de Cristo, não somente nesse sentido, mas também no seu caráter de mansidão e também de humildade, conforme nós podemos ver quando ele convoca e chama para si a responsabilidade de carregar sobre si o nosso fardo e trazer para nós um fardo leve e suave. Quando ele disse aos seus discípulos, conforme escrito por Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, 29 e 30, que está escrito assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo de número 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O segundo grupo de ofertas é conhecido como ofertas de caprinos e ovinos, ou seja, eram as ofertas oferecidas de gado miúdo, de ovelhas e cabras, mais precisamente o cordeiro. Esta oferta está descrita em Levítico, capítulo de número 1, versículo de número 10. E se a sua oferta for de gado miúdo, e de ovelhas e de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem mancha. Macho e sem mancha, uma referência à santidade de Cristo, sem pecado, sem falha, sem erro, como o verdadeiro Cordeiro de Deus, conforme nós podemos ver no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 7, que está escrito assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca.
Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por isso aponta para a obediência de Cristo. João Batista, às margens do Jordão, batizando os seus discípulos nas águas, vendo Jesus, disse por revelação que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme nós podemos ver no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o terceiro e último grupo, ou tipo de animais que eram oferecidos como oferta de holocausto, era a oferta de aves, conforme Levítico capítulo 1, versículo 14. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos, mostrando e apontando para Cristo como aquele que veio do alto, ou seja, o Cristo dos céus, o mais alto de todos os céus, pois ele veio do céu e subiu ao céu. Isso está revelado no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3, versículo de número 13, que está escrito assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim concluímos que a oferta de holocausto como aquele que sobe, como aquilo que sobe para Deus, seja de animais bovinos ou animais caprinos ou ovinos, ou até mesmo por meio das aves, todas essas ofertas e sacrifícios apontam para a pessoa e obra de Cristo.